Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, glorificamos o teu nome, Pai, nos colocamos aqui diante de ti, agora na certeza do teu cuidado com cada um de nós, que tu possa estar trazendo, Pai, agora aqui nesse instante, na tua palavra, possa trazer um ânimo novo para cada um de nós. Queremos viver sempre animados pela tua presença, pelo teu cuidado. É o que te pedimos e colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos seguir aqui com a nossa leitura, né? É uma leitura que tenho dito aqui já para vocês, não tenho aqui a pretensão de fazer um grande estudo bíblico, não é esse o nosso objetivo, é uma leitura contemplativa, tá? Uma leitura assim, se deleitando nas palavras, mas obviamente é inevitável. E olha, a minha experiência lendo a carta de João é algo interessante. A gente vai compartilhar isso aqui durante a leitura. Assim, todas as vezes que eu lia um versículo, a sensação que eu tenho é assim, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Então, toda vez, eu pegava ali assim uma expressão, uma frase que eu tinha, né? E aí é muito fácil hoje você fazer uma pesquisa na Bíblia, né? Você bota ali no programa de pesquisa e você vai direto lá no versículo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, grande parte do que João escreve aqui não é algo que ele estava descobrindo naquele momento, mas tudo faz parte de uma grande caminhada que João tinha, ou seja, ele cita a palavra de Deus o tempo todo, ele cita os evangelhos, cita coisas que tem nas cartas, ou seja, todo o ensino de Jesus parece que está aqui impregnado nessa carta, né? Em cada momento, em cada expressão que João aborda aqui, ele traz uma coerência com a palavra, é algo assim, por isso que para mim é apaixonante, né? Então, eu sou apaixonado por essa carta de João. Então, vamos lá. A gente viu no capítulo 2, né, a gente tinha visto no capítulo 2, que tinham aqui algumas ênfases muito fortes que João estava dando, né, a carta de João, num tempo onde algumas heresias, filosofias estavam surgindo, e João traz aqui algumas ênfases muito bacanas, fala do Jesus, o único intercessor, né, fala como Jesus, o nosso advogado, isso é o capítulo 2. Né, a gente viu ontem, aqui fala da importância da obediência, a obediência recorrente no discurso de João. Ele fala ali, destaca a questão de nós não amarmos, não nos apegarmos às coisas do mundo, a gente viu isso também, né? Ele fala que as coisas do mundo, a tentação dos bens, né? A cobiça da carne. Então ele trabalha muito essa questão aqui também. Ele chama uma atenção para os falsos ensinos, os anticristos que surgiram, que estavam surgindo naquela época, e surge a todo tempo, né? E então ele dá mais uma ênfase, desde o capítulo 1, passa no capítulo 2, hoje no capítulo 3, ele vai dar ênfase também. Ele fala da importância de permanecer e praticar uma coerência entre quem conhece, permanece, quem permanece, pratica. Ele sempre traz essa coerência, algo muito bacana. Então, isso é o que traz na carta de 1 João. E hoje nós vamos ver aqui, então, esse terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo, a gente vai ver aqui, vamos lá, eu vou ler aqui, inicialmente, logo o comecinho, olha só, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser,
mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha, João, quando está aqui nesse capítulo 3º, ele destaca, né, mais uma vez, ele faz lá um paralelo com o primeiro capítulo do Evangelho de João, né, onde ele narra essa experiência de se tornar um filho de Deus. Então ele está falando para cristãos, aqui essa carta de João é para cristãos, é uma carta para todas as pessoas que estavam na caminhada. Então ele diz assim, nós somos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por que somos? Porque lá em João 1, no Evangelho, ele diz o quê? Que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não apenas criatura de Deus, mas agora filhos. Essa filiação. Então ele fala que nós somos feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E quando aqui no verso 2, né, mais uma vez, ele fala assim, né, ele começa o versículo 2, amados. Vê, é uma linguagem sempre muito carinhosa, muito amorosa, amados. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, ele está dizendo que ainda não foi revelado tudo o que seremos. Essa nossa identidade como filho é fundamental para que a gente prossiga num caminho, né? Porque olha o que diz o verso 3. O verso 3 diz assim, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Ou seja, é essa esperança, ou seja, isso não é o fim em si mesmo. Ah, eu criei em Jesus, eu agora sou filho de Deus, pronto, beleza, acabou, fechado, está tudo tranquilo. Não. Isso é o começo. É o começo, e quem tem essa esperança anda, ou seja, está num processo, está numa caminhada. E numa dessas eu estava vendo assim, onde é que fala mais sobre isso? E eu fui encontrar, né, eu vi lá em 2 Coríntios, vê só, se você quiser acompanhar comigo aí, em 2 Coríntios, no capítulo 3, vê que bacana, aqui no verso 18, ele diz assim, Paulo diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, estamos em processo, estamos sendo transformados. Tá? Então, não existe a transformação pay-buff acabou. Não. Ele chama uma atenção que todos nós estamos num processo. Né? Há muitos anos atrás, eu estava numa viagem nos Estados Unidos, aí eu comprei um adesivo, aqueles adesivos que bota assim, lá era muito comum colocar atrás do carro, no para-choque do carro. Ele está aqui num quadro que eu tenho, aí diz assim, seja paciente comigo, Deus ainda não terminou a sua obra na minha vida. Né? Ou seja, essa noção de que nós ainda estamos em um processo. Tá? Mas aqui, João deixa claro que é o seguinte, esse processo, né, no versículo 3, ele diz que purifica-se a si mesmo quem tem essa esperança. Ou seja, quem está nessa esperança, quem tem essa convicção, quem tem essa motivação de estar em Jesus, de ser filho de Deus. Tá? Isso é o que traz para cada um de nós o purificar-se. Mas vamos seguir. Aí ele fala disso, né, de quem é filho de Deus, e aí então traz o seu contraponto agora. Vê o contraponto que ele traz aqui. Versículo 4. Isso aqui é uma parte que esse texto aqui do versículo 4 em diante até o 10,
é uma parte. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, a gente estava na célula e estava lendo esse texto aqui, e teve uma pessoa que reagiu, né, dizendo que não gostava quando a Bíblia fala do diabo. Né? Então, assim, eu também não gostava de falar do mal, né? Mas não é a gente negar alguma, ou seja, se omitir não significa que ele vai deixar de existir. Então ele está ensinando aqui algumas coisas, não é promovendo o diabo, não. Eu me lembro que a pessoa diz assim, não, porque às vezes eu fico vendo assim, as pessoas promovem muito o diabo. Não, o próprio Jesus falava do diabo como sendo um exemplo a não ser seguido. Né? Enfim, é algo que vem da nossa maturidade. Então, ele diz aqui no versículo 4, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não é pecado, não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Gente, olha, isso aqui é algo que, antes de falar aqui do Caba Feio, aqui do Fedorento, né, que eu me confundi, é a partir do verso 7, mas aqui no verso 4, ele está falando da questão desse contraponto, né, o contraponto de que o pecado, né, quando a gente está no pecado, né, ou seja, quem está no pecado, ele usa muito o fato, quem está no pecado não o viu nem o conheceu. O que é estar no pecado? Estar no pecado não é, eu cometi um pecado. Estar no pecado é uma opção. Eu estou no pecado. Então é o seguinte, eu posso cair numa poça de lama, inadvertidamente, ou irresponsavelmente, distraidamente, seja lá o que for. Agora, permanecer numa poça de lama é uma opção. É uma opção. Tá? Mas eu não consigo sair aqui dessa poça e parará. Não consegue sair, pede ajuda, estende a mão. Tá? Então, ele está falando o seguinte, todo aquele que está no pecado, ou seja, esse estar aqui é uma permanência, é que faz uma opção por estar no pecado, está dizendo que nunca ouviu, nem o conheceu. Porque aquele que ouviu, aquele que o conheceu, aquele que conhece a luz, não quer estar nas trevas. Tá? Então, eu não posso estar no pecado por opção. É incompatível. É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz, todo aquele que vive na prática do pecado, tá? Ele está aqui, ele pratica algo que está transgredindo o ensino, está transgredindo a lei. Tá bom? Então, ele é muito forte quando ele fala essa questão da permanência no pecado. No capítulo 4, lá no capítulo 4, ele vai falar novamente sobre essa questão, ele dá muita ênfase na questão da permanência no pecado. Como a gente viu também no capítulo 1, ele fala também, né, da questão da necessidade do arrependimento. Então, essa lembrança permanente aqui que João trabalha sobre a questão do pecado, é algo que ele está falando para cristãos que muitas vezes estão ali, né, naquela época estavam e hoje também, estão enganados e vão se permitindo a prática do pecado. Então ele está trazendo aqui uma advertência amorosa, né? Uma advertência amorosa, como deve ser toda advertência. Tá? Então ele fala sempre na questão da permanência. Todo aquele que está no pecado nunca viu, nunca conheceu. Todo aquele que nele permanece. Ou seja, ele sempre traz à tona a história lá da videira verdadeira, lá em João 15, né? Que é a questão de permanecer. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Agora, vamos lá. Vê o que diz o verso 7. Vamos lá. Vê só. Isso aqui é aquilo que eu estava falando antes, que é um pouco mais profundo. Acompanhe comigo para a gente não se perder. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Calma aí, fica tranquilo. Né? Porque o diabo
vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Aqui está não pratica. Umas versões mais tradicionais é que assim, não vive na prática do pecado. Não é aquele pecado que traz o arrependimento, não. Não pratica, não está na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode, aqui dá ênfase, não pode estar no pecado. Percebe comigo? Aqui não pode. Aqui. Não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Também quem não ama seu irmão. Olha, aqui a gente precisa dar uma parada, né, e dar uma respirada para que a gente não rejeite o ensino com o texto. Então, vamos aqui nos apegar ao texto para ver o ensino dele. Olha só, primeiro que no verso 7, ele diz o seguinte: justo não é aquele que tem um discurso de justiça. Justo não é aquele que diz que a justiça é uma coisa certa. Justo não é aquele que diz que precisa ser combatida a injustiça. Mas justo é aquele que pratica a justiça. Percebe aqui a coerência? Então, João sempre traz esse pêndulo. Ele mostra o seguinte: aquilo que eu digo precisa ser, né, precisa estar junto, equilibrado com aquilo que eu pratico. Eu pratico. Então ele diz aqui, né, aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Então, o justo é aquele que está na prática da justiça. Se eu digo que eu discordo, né, da mentira, mas eu estou vivendo uma mentira, o que eu fiz? Absolutamente nada. Aquele que está no pecado não está em Deus. Eu não posso estar no pecado. Tá? Então, no verso 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Ou seja, esse aqui traz o sentido de pertence, né, de estar no lado, está no time. Aquele que está no pecado está do lado do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Né? Esse é o princípio. Olha só, e aí eu estava vendo, isso aqui, Jesus falou algo semelhante a isso. E vamos ver aqui, ó, em Lucas, eu vou abrir aqui minha Bíblia, cadê Lucas? Está aqui. Em Lucas 11, no versículo 23, cadê? Está aqui. Olha o que Jesus disse. Foi Jesus que disse isso aqui. Jesus disse assim, vê. Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus disse isso. Aquele que não está no meu time, está no time contrário. Olha, se não existe comunhão entre luz e trevas, aquele que não está na luz, está onde? Nas trevas. Nas trevas. Aquele que não está na luz, está nas trevas. Tá? Então, é aqui que ele está dizendo, no verso 8. Aquele que pratica o pecado, aquele que está na prática do pecado, né? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tá? Então, aquele que está na prática do pecado, aquele que está em pecado, é o que diz a palavra aqui, ele está no outro time. E eu preciso me ligar para isso. Eu preciso saber de que lado eu estou jogando. Né? E aí vem no 9. No 9 diz assim, e aí fala uma coisa muito interessante aqui, né, que foi o que gerou a polêmica na época,
quando fala de filho do diabo e filho de Deus. É muito pesado. E assim, isso não dá legitimidade aqui a ninguém, nenhum de nós, sair por aí rotulando ou acusando ou declarando que alguém é filho do diabo. Não é sobre isso. Isso aqui não é para a gente sair dizendo, fazendo acusação, mas o que João está trazendo aqui é a questão, o filho é aquele que depende. É de quem eu estou dependendo. É a minha, né, o meu pertencimento. E aí ele diz assim, né, aquele que pratica, no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus, foi nascido de Deus, não está na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece dele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Olha, e essa questão do nascido de Deus, ele fala nascido de Deus, ele não fala, em momento nenhum aqui, nascido do diabo. Percebe que o texto não fala? Fala nascido de Deus, mas não fala nascido do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não é gerador de absolutamente nada. O diabo, ele é apenas um deturpador, um corruptor. Ele corrompe apenas. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante nos escritos de Santo Agostinho, né? Eu até anotei aqui, diz assim, o diabo não cria nem gera, mas quem imita o diabo torna-se seu filho por imitação, não por nascimento próprio. Né? Isso é um dito de Santo Agostinho. Ele trabalhava muito essa questão da prática das obras do diabo, porque é o seguinte, se tornar um filho, né, significa aquilo, eu vou depender daquilo. Tá? Então, por exemplo, porque filiação é isso, né? Paternidade é isso. Paternidade o pai é aquele que provê, é aquele que protege e é aquele que dá direção. Se a minha proteção ela vem do diabo, eu estou me filiando ao diabo. É uma filiação, eu estou filiado, eu sou filho, eu estou associado a ele. Tá? Então, aquela pessoa que usa a mentira para se proteger, ora, como é que eu vou me proteger com a mentira? Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo eu estou me filiando. Eu estou rejeitando a filiação a Deus. Percebe? Que não é Deus que rejeita nenhum filho, mas é a pessoa que rejeita uma filiação ou escolhe uma filiação. É isso que João está dizendo aqui. E João bate aqui nessa questão. Tá? E em João, no Evangelho, Jesus abordou muito essa questão. Né? Eu vou até abrir aqui o Evangelho. Olha só. No Evangelho, aqui não é na carta agora, no Evangelho de João, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no capítulo 8. Vê só. Aqui a partir do verso 34. Acompanhe comigo o que está dizendo aqui. Vê só. Foi Jesus que disse, tá? Jesus está falando ali para um monte de judeus. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Tá? Portanto, se o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. E eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo isso, eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. Vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E aí os judeus, eles reagem e dizem assim, Abraão é nosso pai, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão,
vocês fariam as obras que Abraão fez. E os judeus ainda protestam depois. Aqui, cadê? Verso 41. O único pai que temos é Deus. E olha o que Jesus disse. Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele que me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Versículo 44, né, de João 8. Diz assim, vocês pertencem, vê só, isso é Jesus que disse, viu? Vê o que Jesus disse. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creram em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Percebe aqui que esse discurso duro aqui é de Jesus. Tá? Isso não é do pastor Geiso, isso não é de João, não, isso é do próprio Jesus. Jesus traz esse discurso aqui e João aqui só faz uma referência a isso. João se apropria de tudo aquilo que ele ouviu de Jesus e faz essa ligação sobre o que é ser filiado. Tá? Então, a escolha é nossa. A quem estamos filiados? Olha aqui, vamos seguir. Verso 11. Verso 11 diz assim: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Gente, quando João diz, vocês ouviram essa mensagem desde o princípio, há quem pense, eu já vi pessoas cometendo esse equívoco, né, que esse mandamento de amai-vos uns aos outros, ele é neotestamentário. Ele foi Jesus quem trouxe só no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento era uma outra questão. Era mais na lei, na cobrança, papapá. Não. Olha, Jesus, ele sempre disse que ele veio cumprir toda a lei. E esse mandamento aqui, ele é muito antigo. E João está dizendo, vocês ouviram isso aqui desde o princípio. Desde o princípio vocês ouviram isso. Ou seja, quando, vê só, se a gente for visitar lá no livro de Levítico, né? Você vai lá no livro de Levítico, no capítulo 19. Olha só, quando aqui a palavra, Deus está se referindo aqui sobre os mandamentos, olha o que diz nas diversas leis, olha o que fala no verso 18 de Levítico 19. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é Antigo Testamento. Isso é Levítico. Isso é lá atrás. Né? Onde está falando, não matem, não furtem, não enganem uns aos outros. Aqui, é lá atrás que Deus está falando. Ó, lá em Levítico. Né? Cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, esse mandamento é muito antigo. É muito antigo. E é o que João diz aqui, no verso 11, no capítulo 3, em 1 João. Ele diz o quê? Ele diz, vocês ouviram isso desde o princípio. Não tem nenhuma novidade aqui para vocês, não. Então é preciso que vocês pratiquem isso que vocês estão ouvindo. Tá, vamos lá. Aí ele vai, no verso 12, ele sai seguindo, ele sai contextualizando isso que ele acabou de dizer.
Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Ou seja, quando ele fala não se admirem se o mundo os odeia, ele está falando aqui, João está falando daquilo que ele ouviu lá no Sermão do Monte. Né? Quando Jesus, ali quando termina as bem-aventuranças, em Mateus 5, 22, ele diz o seguinte, que bem-aventurados são vocês se forem perseguidos por causa do meu nome. Tá? Então, ele está trazendo aqui essa verdade. Tá? Então, não se admire se o mundo odiar vocês. O próprio Jesus disse que a injustiça, os injustos vão odiar os justos. Olha só, verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Esse aqui é mais um daqueles versículos que a gente estava dizendo assim, pô, passou da morte para a vida. Isso tem em algum lugar. Né? Esse aqui eu me lembro, né, sempre vem a memória do Evangelho, eu fui pesquisar no Evangelho onde é que tinha isso. E aí eu vi, está lá em João 5. Eu vou até abrir aqui. Cadê? João, olha só. João 5, 24. Diz assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Percebe? Isso aqui é um... Jesus está falando isso. Jesus fala isso. Ou seja, João se apropria daquilo que Jesus falou. Ou seja, nós já passamos. E aí no verso 15, ele diz, quem odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha, João aqui, nesse versículo, ele faz o link com duas passagens. Uma que ele ouviu de Jesus lá no Evangelho, no Sermão do Monte, e outra com que ele ouviu de Jesus na revelação lá em Apocalipse. Né? Porque Jesus, lembra lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse assim, né, fala sobre o homicídio, diz assim, quem mata um ao outro é um homicida. Jesus disse, eu, porém, digo, se você odeia o seu irmão, você já o matou. Ou seja, Jesus classifica o odiar alguém como matar uma pessoa. É um ato semelhante a matar. E ele diz aqui, né? Então ele diz, quem odeia o seu irmão é assassino. Isso aqui não é uma coisa da cabeça de João. Foi Jesus quem disse isso. Jesus disse que odiar alguém é semelhante a matar, é um assassino. E João, ele que tinha recebido a revelação do Apocalipse, né, e o livro de Apocalipse foi bem antes do que ele escreveu essa carta aqui, ele, né, lá no capítulo 21 de Apocalipse, né, deixa eu abrir até aqui, no capítulo 21, ele fala o quê? Ele diz o seguinte, né, que para capítulo 21, vem no verso 6, diz assim, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede, vou dar de você gratuitamente, vou dar de beber da água da fonte da vida, o vencedor herdará essas coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, eles, né, o lugar deles será num lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Ou seja, na revelação aqui de Apocalipse, João recebe que os assassinos, ou seja, não é o que cometeu um assassinato. Cometer um assassinato e se arrepender, enfim, e pagar, ser feito justo, isso é outra questão.
A questão é, aquele que tem uma mente assassina, aquele que tem uma escolha de ser assassino por ódio, por desprezo ou por matar mesmo uma pessoa, essas pessoas não terão parte, ou seja, não terão a vida eterna. É o que João está dizendo. Não tem a vida eterna. E aí, a partir do verso 16, ele retoma a questão do amor fraternal, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor doador. Vê só, ele diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? Ou seja, João mais uma vez está falando aqui, né, do amor, o amor doador. O amor é aquele que faz alguma coisa, a compaixão é eu querer reverter uma situação. E isso lembra um pouco aquilo que a gente viu lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, né? No capítulo 2 de Atos, que mostra, no capítulo 2, no capítulo 3 também mostra como viviam os primeiros cristãos. Ou seja, quando um tinha necessidade, eles vendiam algumas coisas que tinham e não deixava que ninguém... Eles compartilhavam de acordo com a necessidade de cada um. Então ele diz aqui, né? Se alguém tiver recursos materiais e vendo um irmão em necessidade, não se compadece dele, como é que essa pessoa está no amor de Deus? Ela não tem compaixão. Né? E compaixão é aquilo. Compaixão não é pena. Compaixão é eu fazer alguma coisa para reverter uma situação que eu lamento. Tá? Então, isso é a ênfase da compaixão. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir, senão eu estou olhando aqui, a hora está passando. Tem que falar cada palavra que é especial aqui nesse texto, a gente não vai para canto nenhum. Né? Então, vê só, versos 18 a 20 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, o que ele está aqui? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu não posso amar, o meu amor pelas pessoas não é apenas de boca. Tá? Mais uma vez, ele faz um apelo para a prática aqui. Ele fala que amor é uma ação. Amor é sempre uma atitude. Tá? Amor é fazer alguma coisa por alguém. Tá? Eu não posso amar simplesmente sem fazer absolutamente nada. Então, ele deixa muito claro aqui, mais uma vez, João sempre tem essa prática, né, de falar da prática, do exercício prático. E aí, a partir do verso 21, ele vai, mais uma vez, aqui, vê se vocês acham isso aqui parecido com alguma coisa que a gente já falou tanto. Vê só. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e neles. Né? Bem, os que aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, nesse texto aqui do versículo 21 ao 24, ele fala, está falando lá, se referindo àquilo que Jesus falou lá na videira verdadeira. A questão de permanecer. Mais uma vez, ele enfatiza muito essa questão de permanecer. E fala o quê? Que essa intimidade de quem permanece me dá o pedir. Eu posso pedir e eu recebo quando eu estou em obediência. Né? Porque, assim, esse texto parece que
João 15 está recorrente aqui. Né? E eu vou ler aqui só especificamente. O verso 7, olha só, verso 7 de João 15, Jesus disse assim, vê, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim são meus discípulos. E aí segue, dizendo, né? Como o Pai me amou, assim eu também os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Parará, tá? E ele diz, o mandamento é esse, amem uns aos outros. Ele está lá em João 15. E João, ele traz sempre à tona essa questão de permanecer. E aqui ele dá uma ênfase. Aquele que permanece pede o que quiser. Pode pedir o que quiser. Agora, tem muita gente que quer pedir a Deus sem estar em Deus, sem permanecer ali. Como é que um galho vai pedir seiva a um tronco se ele não está no tronco? Ah, seu tronco, me dê seiva aqui. E o galho está lá longe, apartado. Não, o galho está ali. O galho faz parte. Né? Alguns galhos são enxertados. E quando é enxertado, ele recebe. Vai pedir seiva todo dia vai receber. Tá, gente? Então, esse aqui é o capítulo 3º, essa carta de João. Né? E aí, a gente viu aqui algumas lições, algumas ênfases, que eu quero só recordar com vocês. É muito importante a gente ter, né, essa noção muito clara, que ele fala, né, essa noção de ser filho de Deus e filho do diabo. Então, o mandamento de amar, que é uma coisa desde sempre. É uma coisa. E o amar é algo prático. E o amor é consequência de quem permanece. Tá? Então, isso para mim são lições aqui desse 3º capítulo de 1 João. Tá bom? Então, vamos orar agora. Vamos colocar isso diante de Deus. Né? Aquilo que eu digo sempre. Todas as vezes que eu leio a palavra e eu me deparo com princípios assim, eu termino a minha leitura orando, pedindo para que Deus me ajude. Ó Deus, cada vez mais eu vejo essas coisas, eu preciso praticar isso aqui, então me ajuda. Então minha oração é que a gente possa praticar tudo isso que temos visto, temos ouvido. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do teu cuidado, nos colocamos diante desse teu amor, não queremos estar vivendo por nenhum engano. Ó Pai, quero colocar cada um dos teus filhos e filhas que estão nesse momento passando por alguma situação de engano, de equívoco. Ó Pai, que tu possa trazer a certeza de que tu és um Senhor que revela toda a verdade, que traz a cada um de nós a possibilidade de vivermos integralmente a nossa filiação. É disso que nós queremos nos apropriar e queremos pedir, Pai, não em cima daquilo que é simplesmente a nossa vontade. Nós queremos estar alinhados contigo. Nós queremos sim, Pai, nós queremos estar nos purificando nesse processo de purificação permanente, para que nós possamos ouvir de Ti, Senhor Deus, e andarmos segundo a Tua vontade, como Teus filhos. Nós queremos amar na prática. Nós queremos vivenciar esse amor. Dai-nos isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.